Boa noite, família. Então, sabe aqueles momentos que a gente se pega se perguntando pra nós mesmos que por mais que a gente possamos se encontrar demonstrando ser uma pessoa da hora, gente boa, na intenção de sempre estar disposto a ajudar as pessoas da melhor maneira possível, na intenção de sempre poder estender a mão, mas por mais que a gente faça de tudo, parece que nada adianta e a gente passa a não ser reconhecido como a gente gostaria e esperaria que pudesse se encontrar sendo. Através disso que a gente se encontramos fazendo a favor da vida das pessoas. E aí então parece que a gente passamos a chegar a um ponto de ter certo sentimento de a gente estar se encontrando fazendo papel de besta, de palhaço, de trouxa, de otário, e ficar sendo motivo de zombaria e de motivo de as pessoas ficarem caçoando, tirando onda com a nossa cara, como a gente fosse algum otário, algum palhaço. E parece que como soubesse de algo que pudesse se encontrar acontecendo, mas nós por não se encontrar tendo conhecimento sobre o que eles tanto às vezes chegam ao ponto de se comentarem, chegar ao ponto de se encontrar comentando entre eles, que se encontram sabendo o que se possa estar acontecendo, que nossos olhos e nossos ouvidos possam não se encontrar tendo esse conhecimento sobre tal assunto, ou sobre algo que possa se encontrar, o nosso nome se encontrando envolvido. E então a gente passa a se encontrar tendo a impressão que a gente se encontra sendo observado e analisado, na onde a gente passa a se encontrar, tendo que se encontrar passando na intenção de sempre tentar resolver alguma coisa, e nós temos aquele pressentimento que as pessoas se encontram olhando para nós assim de uma forma meio diferente, meio assim suspeita, que a gente passa a ficar até meio assim, meio, né, chega ao ponto de ficar meio cabreiro, meio cismado com certas atitudes e reações que eles passam a se encontrar transmitindo através do olhares que se encontra sendo direcionado à nossa pessoa. E aí então a gente passamos a vir se encontrar às vezes sem saber o motivo, a razão e o por qual circunstância que se encontram agindo e praticando desta forma através de olhares, risadas e conversinhas às vezes desnecessárias, que a gente dá a impressão que se encontra sendo jogando indireta para nós de alguma forma. Mas a gente, por saber que a gente se encontra tendo um Deus que lá no reino da glória dos céus, lá ele se encontra olhando e intercedendo por nós, nós às vezes fazemos vista grossa, como não estivesse percebendo e sentindo nada diferente fora do normal ao nosso redor, para que a gente não possamos vir perder a linha e passar às vezes falar algo que possa vir, né, nos comprometer através do que já se encontra, já nos comprometendo sem nosso conhecimento, a gente se encontrar sabendo qual o motivo, qual seria realmente o motivo que eles se encontram agindo e praticando dessa forma através de reações e gestos e palavras desnecessárias. Bem no momento que a gente se encontra às vezes passando ou circulando em certos lugares, e aí então a gente ficamos às vezes sem saber o que falar e o que perguntar, por nós não ter certeza realmente se encontra sendo como a gente se encontramos pensando no momento. Então, para não trazer mau pressentimento para nós mesmos através do que nós passamos a se encontrar pensando e vagando em nossa mente, a gente esperaremos que o tempo poderá vir colocar as coisas no seu devido lugar e resolver as situações, sem ao menos a gente precisar ter que chegar ao ponto de abrir a nossa boca para querer justificar alguma coisa, ou tentar forçar que alguém fale algo sem a gente ao menos saber se encontra sendo exatamente o que a gente se encontramos pensando. Então a gente passamos a simplesmente esperar que as coisas possam vir acontecer naturalmente, e o que tiver que vir chegar ao ponto de chegar ao nosso conhecimento, nós passaremos a vir conhecer, mesmo que não seja favorável a nosso favor, seja contra, mas nós às vezes possamos não ter muito o que fazer, a não ser pedir para que Deus nos dê forças e sabedoria para que a gente sabendo como vir lidar com certas situações inesperadas que possa se encontrar surgindo de uma hora para outra, sem mais e nem menos, ao nosso encontro, fazendo parte da nossa vida, para que possa vir nos deixar a gente mais confuso e em dúvida e com grande incerteza e insegurança, realmente como vir tomar uma reação, uma atitude, uma posição a respeito de tal assunto que talvez possa vir não se existir tendo argumento algum. E aí então a gente passar a ser somente motivo de zombaria, de
de conversinhas desnecessárias, e a gente às vezes não tem muito o que fazer a não ser pedirmos licença e nos bater em retirada com cabisbaixo, né? Por às vezes ser pego de surpresa e não ter uma reação a vir ser tomada naquele momento, a não ser vir simplesmente se encontrar envergonhado através da situação que possamos se encontrar, nos deparando com ela através das pessoas que possam vir se encontrar, estando sabendo de algo que nós possamos não vir ter conhecimento, e eles às vezes por ter conhecimento passam a não se encontrar tendo coragem o suficiente para que possa vir nos orientar e nos falar exatamente o que eles se encontram sabendo, por não saber qual será o tipo da reação que nós encontraremos tomando naquele momento, né? Principalmente quando ele já tem certo conhecimento através do nosso gênero, da nossa, né? E da nossa pessoa, né? Através do que a gente já passamos a ter vivido e presenciado um ao lado do outro, por mais que não possamos ter tanta intimidade assim, mas não quer dizer que não deixa de as pessoas passarem a nos conhecer, mesmo que a gente não possamos se encontrar, tendo certos momentos para que possamos vir conversar e ter um certo tipo de diálogo, de conversa ou assunto, seja ele qual for, por a pessoa às vezes não ir com a nossa cara, sei lá, ou algo que possa vir nós se encontrar fazendo, ou tendo em nós, ou sei lá, que possa vir incomodar e tirar a paz e a alegria dessa pessoa no momento que a gente se encontramos às vezes passando, porque talvez a nossa presença já possa se encontrar incomodando ela de uma tal forma, e a gente sem saber qual o motivo por qual seria que ela se encontra às vezes pensando certas coisas ao respeito da nossa pessoa, se nós temos certeza que nós nunca chegamos ao ponto de ter prejudicado e feito algo que pudesse chegar ao ponto de fazer ela pensar o que se encontra pensando a respeito de nós, da nossa pessoa. Então a gente às vezes não tem nem como vir se explicar e dar uma satisfação, apesar de tudo, porque a gente também não tem como vir dar uma satisfação de uma coisa que nós não temos conhecimento por qual motivo ela age e se comporta da forma que se encontra se comportando perante essas outras pessoas a respeito de nós de alguma forma, por algum motivo que somente elas se encontrarem sabendo, e a gente ficar sem saber o porquê das atitudes, ações e reações que elas se encontram tomando de uma hora para outra, sem mais nem menos, sem motivo algum. E a gente às vezes se encontra se sentindo, às vezes, né, sendo excluso e, né, como que eu posso explicar? Isolado, né, deixado de lado, assim como não tivesse importância a nossos pensamentos, a nossas ideias, nossos assuntos, como nada tivesse significação alguma, e a gente fosse simplesmente uma pessoa puta e significante aos olhos dessa pessoa, por ela talvez possa vir se sentir melhor do que nós em alguma parte, por ela às vezes se encontrando estando em uma posição um pouco mais favorável e melhor do que a gente possamos se encontrar, assim, ou por causa de algo que ela possa se encontrar obtendo ou ter alcançado, aí possa vir achar que possa se encontrar tendo esse direito de desfazer e maltratar e maldizer da nossa pessoa, sem ao menos a gente se encontrar presente para que nós possamos vir se defender por saber quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa a respeito da nossa pessoa. Então fica complicado também de a gente ficar também debatendo e fazendo uma inimizade uma atrás da outra com as pessoas, porque elas possam se encontrar em maioria e a gente minoria naquele momento ali. Então aí com certeza elas poderão se encontrar tendo mais força do que nós naquele momento, se assim a gente achar que se encontramos sozinhos, através das pessoas que possam não se encontrar nos apoiando, né, e não dando a força que a gente esperaria se encontrar tendo através da convivência e o tempo de vida que a gente passamos aqui se encontrar vivendo um ao lado do outro, assim, em uma certa parte, cada um vivendo a sua vida da forma que achar que convém, que seja melhor para si, mas na intenção de sempre poder, né, ficar jogando conversinha assim desnecessária, diz que me diz, sem necessidade nenhuma, na intenção de nos afrontar e nos diminuir como a gente fosse tipo um palhaço, um bobo da corte, que eles estão simplesmente esperando que a gente venha fazer eles se encontrarem felizes e dando grandes e várias gargalhadas através da reação e atitude que possamos se encontrar tomando naquele momento, através da situação que possa vir se encontrar
nós sendo obrigados a ter que nos deparar com ela através das artimanhas e armadilha que o inimigo passou a criar através dessas pessoas que se deixaram se levar por algum motivo, né, na intenção que pudesse vir se encontrar tendo alguma beneficia e saindo na vantagem em alguma parte, mas eles esquecem que a gente se encontramos tendo um Deus que se encontra no reino da glória, olhando tanto por nós quanto por eles também, porque eles também são dignos de receber o amor, o carinho, o afeto e a atenção de Deus, como todos nós que aqui se encontramos na face dessa terra. Dependente da situação que a gente se encontramos ou da forma que a gente se encontramos agindo e praticando certas atitudes e reações que a gente se encontramos às vezes insistindo em fazer parte da nossa vida através de tanta persistência e continuar praticando e colocando ela em prática na nossa vida constantemente. E então, às vezes, tem certas coisas na nossa vida que é só nós e Deus mesmo, e não tem, às vezes, necessidade de a gente chegar ao ponto de escancarar e chutar o pau da barraca, chutar o balde e poder vir falar exatamente qual o significado da tristeza que a gente possamos se encontrar vivendo, para que nós possamos chegar ao ponto de se encontrar praticando e vivendo certa situação na nossa vida, como a gente se encontrasse tendo alguma coisa em nossa mente que se encontra dizendo que aquilo ali é o único caminho, a solução de nos preencher e nos transbordar aquele vazio, aquela solidão, aquela tristeza que a gente possamos se encontrar por não se encontrar sendo aceito perante as pessoas que se encontram ao nosso redor, assim, aparentemente mais próximas. E aí então eu fico tentando aqui me encaixar e me identificar com cada uma de vocês que se encontram aí do outro lado da telinha do aparelho celular através da rede social, mas não estou tendo e alcançando o resultado que eu esperaria vir alcançar tendo, né, através de alguma resposta, através de algum comentário, através, né, de alguma mensagem que pudesse vir, né, me ajudar em uma certa parte, esclarecer e tirar algumas dúvidas realmente do que eu se encontro fazendo. Se tem necessidade de eu vir ter que parar realmente, ou se simplesmente eu tenho que permanecer continuando, persistindo e insistindo até o fim, dependente se não conseguir alcançar e obter uma resposta através de vocês que se encontram aí do outro lado, mas que não deixa também de visualizar o meu trabalho, o meu conteúdo, mas também não falam e não falam nada a respeito sobre o que eu se encontro fazendo e transmitindo, para que eu possa vir me aperfeiçoar e melhorar cada dia um pouco mais, não na intenção de poder ganhar somente visualizações, comentários, publicações e like, mas sim na intenção de ganhar amizades puras, sinceras e verdadeiras, na intenção que a gente pudesse nos entender e nos ajudar um ao outro, por mais que não possamos se encontrar fazendo parte um da vida do outro, fisicamente falando, pessoalmente, mas ter como vir fazer algo para que pudesse vir ajudar através do conhecimento de vida que aprendeu e recardou no decorrer de tempo de vida que aqui se encontramos, mas vocês não estão dispostos a dividir o que vocês passaram a arrecadar e aprender através da convivência que vocês se encontraram tendo ao lado de diversas pessoas que passaram e das que permanecem ainda fazendo parte da vida de vocês, porque vocês parecem que só estão preocupados em poder somente transmitir o trabalho de vocês e ser reconhecido, mas não quer vir fazer algo para que o trabalho de outras pessoas possam expandir e ser conhecido. Assim, tanto quanto o seu, você também pretende vir esperar que possa se encontrar sendo. Aí fica complicado também de a gente às vezes não saber aonde vocês pretendem chegar agindo dessa forma, sem poder vir deixar, né, alguma coisa para que pudesse vir demonstrar para nós que realmente vocês se encontram também se importando e se interessando pelo que a gente se encontramos transmitindo e passando e oferecendo através de nossos vídeos, mas vocês não estão dispostos a vir falar comigo sobre esse assunto, sobre nada, simplesmente vocês só fazem o vídeo de vocês, aí cabe a mim ficar observando e analisando para saber se algo poderá sair da boca de vocês através do que eu se encontro fazendo e transmitindo. Aí então fica difícil de eu chegar em uma conclusão no meio de tanto vídeo que possa se encontrar sendo feito e circulando ao mesmo tempo um atrás do outro constantemente,
sem parar, porque cada vida tem uma forma de agir, de se expressar e de se comunicar e de se transmitir os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas, as suas expectativas. Então as pessoas estão se contando meio fechado e meio acuadas, só falam que o básico e o necessário, que sabe que tem que falar algo para que possa vir alcançar o que espera, deseja e almeja através da rede social. Mas às vezes a gente também temos que vir parar e pensar um pouquinho também no lado, né? Ver no outro lado da moeda também e passar a pensar também um pouco também a respeito do que se encontra sendo falado e transmitido através de outras pessoas, para que elas possam vir ter uma motivação e uma alegria e um propósito para que possa vir continuar também a persistir e levar adiante o que se encontram fazendo e transmitindo e publicando, para que elas possam vir ver que não se encontram perdendo tempo, né, também, porque na final de contas também, né, a gente também temos nossos deveres e obrigação a vir ser feita quando assim se encontra sendo possível e favorável de ser resolvida e selecionadas e colocadas em prática para que possa se encontrar sendo resolvida uma após a outra, porque por mais que a gente resolvemos uma aqui e outra ali, sempre vai ter que ter grandes expectativas e novos pensamentos, e novas ideias, e novos recursos para que possa vir surgir novos pensamentos na intenção de poder resolver o que se encontra escondido e oculto, que não chegamos ao ponto de ter conhecimento. Até chegar ao nosso conhecimento, a gente já temos que se encontrarmos já meio preparados já para que possamos encarar a realidade nua e crua como ela se encontra sendo, mas também se encontrarmos preparados para que não venha tomar um baque, né? Se encontrar também tomando uma pancada assim, um chacoalhão, assim, sem mais e nem menos, e sem saber o que fazer e qual reação tomar, por não saber realmente o que as pessoas possam vir direcionar a nossa pessoa através das atitudes, ações e reações que elas possam se encontrar tomando através do que elas se encontram tanto fazendo, transmitindo e demonstrando através do seu trabalho, através da rede social, porque tá tendo a impressão que é um por si e Deus por todos, dá a impressão que ninguém tá nem aí para ninguém, parece que só estão se importando somente com o que se encontram fazendo, e quem reconheceu, reconheceu, quem não reconheceu, que fique sem reconhecer mesmo, não vai fazer a mínima diferença, como o que ganhou, ganhou, o que ficou sem ganhar, que tenta ganhar na próxima vez, que tentar fazer algo que possa vir, né, substituir a perca que se encontrou tendo, que não teve bom sucesso e bom êxito através do vídeo que passou a se encontrar, aí passa a criar e elaborar novos vídeos, um diferente ao outro, ou meio semelhante, ou até mesmo repetidamente, até o mesmo, se às vezes não tiver muita criatividade e o que passar no momento, por não estar se encontrando, tendo uma motivação ou alguém que possa vir, né, motivar e incentivar, que possa vir dar continuidade na intenção que ela possa vir se sentir bem, feliz e satisfeita com o que se encontra fazendo, sabendo que cedo ou mais tarde já pode se abrir e existir uma oportunidade de poder alcançar o que tanto espera, deseja e almeja através da rede social, que é poder ser reconhecido e vir ser possível poder um dia talvez poder falar pessoalmente o que se encontra passando, sentindo e desejando, por mais que possa se encontrar às vezes bater na intimidez, a vergonha por às vezes se encontrar perante as câmeras e os holofotes, a gente passar a se encontrar um pouco meio intimidado, meio vergonhoso assim, né, por não esperar que pudesse vir se encontrar alcançando e obtendo, apesar de se encontrar esperando e desejando que isso possa se encontrar sendo possível e virar realidade, na intenção que possa vir ser a grande virada de chave e mudança de vida completamente, radicalmente falando, para que possa vir se encontrar tendo um pouco mais de possibilidade e facilidade de resolver as suas coisas através do benefício, através do ganho que possa se encontrar tendo e obtendo através disso tudo que aqui a gente se encontramos indo tanto atrás, na intenção que possamos vir alcançar e obter um grande recurso a favor da nossa família e de nós, e seja lá de quem for, que assim for possível a gente poder fazer algo para que pudesse ajudar essas pessoas, que como assim a gente possamos se encontrar precisando, que alguém possa vir se encontrar vindo fazendo algo a respeito da situação que possamos se encontrar. Mas parece que fica um pouco meio complicado e meio difícil de saber se realmente a gente passaremos a nos deparar com pessoas que estão
disposta a nos estender a mão e nos entender o nosso ponto de vista e até onde a gente possamos chegar através do que se encontramos fazendo e transmitindo e publicando através dos nossos vídeos, para que possa elas vir se sentir bem e ser grata por ter tido a oportunidade de ter nos conhecido e aprendido algo com nós através do que nós passamos e transmitimos através do diálogo que se encontramos tendo e comentando e se expondo a vir falar, por mais que possa vir não se encontrar agradando todos, mas há de alguém acabar se identificando com alguma coisa que seja, por mínima que seja, naquele momento, através do que a gente se encontramos fazendo. Mas o importante é que a gente possamos ajudar e o nome de Deus possa vir ser glorificado através do que a gente possamos se encontrar falando. Por mais que a gente possamos não vir ter o resultado e o recurso que a gente esperamos, mas saber que realmente as pessoas se importam com o que a gente falamos e se encontra aprendendo alguma coisa através da convivência de vida que se encontramos tendo, através do relacionamento que passamos a se encontrar tendo constantemente com as pessoas ao nosso redor. Já começando pelas pessoas que se encontram fazendo parte da nossa vida, dentro da nossa própria casa mesmo, para que nós possamos vir nos entender e nos resolver da melhor forma possível e da melhor maneira que pudermos encontrar, na intenção que a gente possamos vir, né, não deixar ninguém com dúvidas e com incerteza e com insegurança do que a gente realmente somos como pessoa. Por mais que não possamos se encontrar tendo a oportunidade de poder fazer e transmitir e oferecer as coisas que elas gostariam que a gente pudesse se encontrar fazendo, talvez por falta de oportunidade, falta de alternativa, de recurso financeiro, então a gente talvez passamos a vir se encontrar achando que o carinho, o amor, o respeito e o afeto e a consideração que nós encontramos sentindo pudesse vir fazer algum efeito e valer de alguma coisa, até que talvez pudesse vir Deus fazer alguma coisa a respeito da situação que se encontramos, aí então poder colocar tudo aquilo que a gente gostaria de poder ter colocado à disposição da pessoa, mas aí então a gente poderá fazer alguma coisa se caso Deus vir colocar suas mãos e proporcionar exatamente o que a gente esperamos e desejamos para que isso possa se encontrar sendo possível e vir a realidade em nossa vida. Caso ao contrário, a gente vai ter que suportar, ter que encarar a realidade nua e crua como ela é e aturar, às vezes, as desavenças, as humilhações e as rejeitações, e o abandono e o desprezo e a solidão, e ao mesmo tempo, né, a gente já se encontrarmos preparados por já saber que pode se encontrar sendo o mais possível e mais óbvio e mais certas pessoas se afastarem de nós do que fazerem parte da nossa vida e estender a mão e fazer algo para que nós possamos vir chegar ao ponto de mudar a situação e o cenário que nós encontramos, mas elas parece que só estão mais felizes e satisfeitas de se encontrar vendo a gente nessa situação mesmo, para que elas possam vir se sentir superior a nós, como se encontrasse sendo melhor do que nós, mas somente na cabeça delas mesmas e nada mais do que isso, porque ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais aos olhos de Deus e a nossa recompensa e a nossa gratidão a Deus por Ele nos amar e nos proteger e nos livrar de todo o mal e de todas as setas do inimigo que possa vir se encontrar sendo lançada contra a nossa vida. Através das pessoas, mesmo que a gente possa não se encontrar tendo conhecimento dos pensamentos que elas se encontram tendo e vagando em sua mente, mas possamos chegar a ter uma conclusão e uma ideia mais ou menos do que elas pensam de nós, na final de contas, através do pouco que elas passam a se encontrar transmitindo e demonstrando de uma certa parte, mesmo contra a vontade delas de querer demonstrar algo, para que a gente ficamos sem dúvidas e com incerteza, sem saber realmente qual o significado desses assuntos e atitudes que elas se encontram tomando a respeito da nossa pessoa ou de alguém que a gente conhecemos. Então, nada mais, nada menos do que a gente pegar na mão de Deus e esperar que Deus possa tomar um caminho, uma solução e resolver essas questões que a gente possamos não se encontrar tendo força suficiente para poder resolver, por não saber nem sequer por onde começar. Mas Deus, como é conhecedor de tudo e de todos, Ele sabe exatamente o que precisa ser feito e na hora certa Ele tomará uma providência e então
as pessoas passarão a ver que Deus sempre esteve do nosso lado, nós nunca se encontramos sozinhos, como às vezes eles possam se encontrar achando que nós se encontramos, por às vezes não ter o apoio e o abraço da família que se encontra longe, distante, e não faz nem questão sequer de dar uma ligada para saber como a gente se encontramos, e se a gente se encontramos bem, porque às vezes possa se encontrar achando que nós possa chegar ao ponto de pedir ajuda em alguma parte, e aí passar a se encontrar sendo encurralado e sendo obrigado a fazer algo que eles não estavam querendo vir se encontrar fazendo, por achar que não se encontra sendo obrigação ou dever deles, e é a gente que temos que saber o que precisa ser feito e fazer o que tiver que ser feito a favor de nós mesmos, na intenção que nós possamos fazer a diferença e resolver as questões e os problemas que nós possamos encontrar nesse momento em nossa vida, né? Afinal de contas, a gente não possamos ficar contando também com o ovo no cu da galinha, somente contar com Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos que se encontram aos cuidados de Deus e aos pedidos de Deus, para que possa vir ser entregue e colocado em nossas mãos, para que o nome dele possa vir ser glorificado. Na final de contas, apesar de a gente ter que passar por tudo isso, mas tudo tem um significado e um propósito, e nada é por acaso, tudo passará a ser esclarecido e na final de contas a gente passará a entender exatamente o propósito de Deus na nossa vida, por qual motivo que ele permitiu tanta humilhação e tanto desaforo assim, tanta humilhação, né, através das pessoas que se encontram ao nosso lado, por às vezes a gente não ter o recurso que a gente esperaria que ter, e ter que ficar esperando, ficar à mercê das pequenas oportunidades que possam se encontrar surgindo ao nosso favor, para que nós possamos vir pelo menos ter o que fazer para que possa vir alcançar o básico, o suficiente, né? O mínimo, o básico e suficiente na nossa vida, para que a gente possamos tentar sobreviver sobre esta terra através desse corpo físico, terreno e humano que aqui se encontramos, vivendo e utilizando até esse exato momento do dia de hoje, nesse exato momento que eu se encontro falando e fazendo esse vídeo, para que chegue ao conhecimento de vocês. Eu sei que eu falo bastante, que passa até um pouco às vezes do limite ali, do limite ali, né, da contagem ali, aí talvez vocês não possam se encontrar tendo paciência suficiente para que possa ouvir do começo, meio ao fim, mas eu não posso fazer nada. É o meu jeito de ser, então eu não posso mudar o meu jeito de ser para que venha agradar ninguém. Quem achar que tem que ouvir até o fim, assim seja. Se achar que tem que flopar o meu trabalho para que eu não possa vir alcançar o resultado esperado, que assim eu espero, desejo, almejo, paciência. Minha recompensa é que possa vir se encontrar chegando através das mãos de Deus, para que o nome dele possa ser glorificado e eu vim ter o que falar através disso tudo que eu se encontro vivendo e passando, eu e minha família, aqui nesse lugar onde a gente se encontra alojado e morando até esse exato momento, nessa simples casa, humilde e simples, mas necessária e precisa, para que possa vir nos cobrir do tempo, né, da chuva, do vento e da ventania. É isso, família, eu não tenho nem mais palavra para dizer nesse momento. Eu já se encontra o vídeo até grande, até demais, mas é isso. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim for possível, se eu viver até lá.